Maurício, 10 jogos do Inter sem vencer no Brasileirão, como é que explica? Esse número cabalístico pesado de 10 jogos explica, inclusive, essa proximidade do rebaixamento, que só não é maior porque os resultados paralelos ajudam. Quer ver o Internacional sendo pouco ou nada efetivo na frente? Vai começar a aparecer. E aí nós começamos a explicar, Kelly, ou tentar responder a sua pergunta. O Inter tem dificuldades extraordinárias para fazer gol. O Inter é o segundo pior ataque do campeonato. Pior que o ataque do Inter, só o do Vasco da Gama, que está na zona do rebaixamento. Então, como é que você não vai ter dificuldade para vencer? Qual é a diferença do Brasileiro para a Libertadores? No Brasileiro é paciência, na Libertadores é urgência. Você resolve muito rápido, porque são 2 jogos a cada fase. No Brasileiro é assim. Pois é, então olha junto comigo o seguinte, a vida dos colorados no Brasileirão. Subiu para 5 pontos de distância em relação ao Z4. O Inter tem 26 pontos e o Santos é o 17º, olha ali, tem 21. Olhando para cima, os colorados enxergam 10 pontos até o Bragantino, que é hoje ali o time que abre o G6 do Brasileirão. Lembrando que o campeonato dá uma pausa para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo e volta na semana que vem. Quando voltar, esse problema que o Maurício mencionou, a dificuldade para fazer gols, vai ter que ser solucionado com menos gente. Quem explica o que está acontecendo no Inter pra gente é Camila Barbieri. Oi, Camilinha, boa tarde. Oi, Kelly, Maurício, todo mundo que está com a gente, boa tarde. Pois é, o problema do ataque, ele persiste, vai persistir depois dessa parada da data FIFA, porque Eduardo Cudê vai ter que fazer algum malabarismo. Não vai contar com alguns homens da frente. Então, quem é que fará os gols aí? Quem será o responsável por fazer os gols colorados? Não se sabe. Por quê? Pelo seguinte, tá? O Ener Valencia estará cumprindo aí esses compromissos com a seleção equatoriana e estará voltando, então, né, para o Inter. Não deve jogar, então, no dia 13 contra o São Paulo, assim como o Luiz Adriano, que foi expulso, se envolveu numa confusão na partida contra o Goiás e tem que cumprir suspensão. E aí tem o Pedro Henrique. O Pedro Henrique teve uma fratura no antebraço nesse jogo também e passou por cirurgia, já está em fase de recuperação. Tem uma foto até que ele publicou nas redes sociais, está se sentindo melhor, mas ainda não se sabe quanto tempo ele vai levar de recuperação. Pode ser até que fique fora dos jogos da semifinal, né, da Libertadores diante do Fluminense. O Inter ainda não divulgou o tempo de recuperação de Pedro Henrique. Vamos ficar atento aí, mas esse é um probleminha que Eduardo Cudê vai ter que resolver já para o retorno no dia 13. Kelly? É isso mesmo. O cara para resolver tudo isso tem nome e sobrenome Eduardo Cudê. E ele andou se estressando no último sábado, viu? Teve uma resenha entre o Cudê e a galera na arquibancada. Rolou aquele apoio, mas também teve um pouco de xingamento. Alta tensão lá em Goiânia e o técnico colorado fez o positivo ali, parece que ficou tudo bem mesmo, muito parecido com o que aconteceu ali com o Mano Menezes, acontecia bastante no Beira-Rio. Bom, voltando a falar sobre o que vem pela frente para os colorados, 13 de setembro, o Inter enfrenta o São Paulo no Beira-Rio. 8 dias depois, é a vez de encarar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Esses 2 compromissos pelo Brasileirão. E no dia 27 começa a batalha pela final da Libertadores. O jogo de ida das semifinais contra o Fluminense, lá no Maracanã, é quando acontece ali a primeira decisão, né? O primeiro confronto, e é uma pedreira, Maurício Saraiva, para cima do Inter. Bom, desses jogos aqui, eu tô cogitando e projetando que o Inter consiga fazer 4 pontos de 6 antes de enfrentar o Fluminense. E por que tem que fazer os 3 pontos contra o São Paulo no Beira-Rio? Eu nem tô contando vitória no Atlético Paranaense. Kelly, o São Paulo, 3 dias depois, vai decidir Copa do Brasil. Ele vai botar time misto aqui. Por mais que o Inter esteja em dificuldade recebendo de volta jogadores da seleção equatoriana, chilena e por aí afora, o jogo do Beira-Rio contra um adversário desconcentrado, o Inter não pode perder a chance de vencer, de interromper esse ciclo de 10 jogos, porque senão vai ficar mais e mais pesado o fardo. Mas dá para embalar no Brasileirão e chegar bem na Libertadores. Tem que, não é que dê, tem que, né? É isso aí, beleza. Falando em Fluminense, ao contrário do Inter, eles estão bem no Brasileirão. Ontem ganharam do Fortaleza com gol, sabe de quem? Diogo Barbosa, ele mesmo, ex-Grêmio, acertou um lindo chute de direita e fez 1-0. Foi o último jogo do técnico Fernando Diniz antes de se apresentar à seleção brasileira. Aqui tem vantagem do Inter em relação ao Fluminense, porque o Fernando Diniz, nesse tempo em que o Inter vai treinar com o Cudê,
Por exemplo, imediatamente, o Fernando Diniz está na seleção brasileira. A data FIFA, o Fernando Diniz não dá para o Fluminense, dá para a seleção. E depois, quando forem jogar Brasileirão até a data final, o Fluminense vai fazer o que o Inter fizer. Time reserva, time misto, na dificuldade. É isso aí. Beijo, seu Maurício. Beijo. Obrigada.